Então vamos fazer uma pequena revisão bem interessante. Quem quiser copiar a redação que eu vou fazer no quadro, vocês podem copiar na folha de redação até para ter uma noção de tamanho, beleza? Vamos pegar o nosso tema da prova. O nosso tema da prova, primeira dica interessante. Aí eu vou entrar na sua cabeça. Não é difícil. O tema do simulado era muito fácil. O tema do simulado era esse aqui, ó. A democratização do acesso à internet no Brasil. A democratização do acesso à internet no Brasil. Professor, por que você está me dizendo que esse tema é fácil? Porque assim, esse tema, ele é um tema que nós vamos chamar de tema padrão Enem. O que é tema padrão Enem? Eu vou ter aqui um assunto, por exemplo, internet. Eu vou trazer uma problemática para aquele assunto, por exemplo, democratização. E quando eu olho para esse tema, o que é que eu percebo? Eu percebo que nesse tema eu posso muito bem pegar uma estrutura básica e aplicar tranquilamente. Dá para aplicar tranquilamente. O que é democratização? Democratização significa acesso para todos. E aí, olha que legal. O que foi que eu fiz no nosso simulado, eu não sei se você percebeu, mas eu praticamente coloquei todas as explicações dos argumentos no texto motivador. Se você pegasse a estrutura e dissesse assim, nossa, eu não estou sabendo explicar o argumento, estava no texto motivador tudo. E eu fiz isso propositalmente para que você pudesse ler e perceber. O texto motivador falava de pessoas que moram em regiões rurais e periféricas que não têm acesso à internet. O texto motivador fala da falta de políticas para acesso à internet. O texto motivador falava sobre como para algumas pessoas o acesso à internet é um serviço caro. Então, todas as explicações plausíveis para esse tema estavam no texto motivador. Então, já aguarde um pequeno ensinamento. Não sabe o que escrever? O texto motivador te ajuda. E quando eu falo te ajuda, eu não estou dizendo que é para chegar lá, copiar e colar, mas é para extrair o que ele explica e explicar com as suas próprias palavras. Vamos lá. Digamos que eu chego no Enem, aí eu vou fazer meu rascunho, eu me deparo com esse tema. Primeira coisa que eu vou pensar, como que eu vou apresentar esse tema? Número 1, eu posso apresentar esse tema com repertório? E número 2, eu posso apresentar esse tema sem repertório. O sem repertório é aquele modelo que a gente viu. No Brasil, o tema é questão a tratar. Não vou fazer isso. E o que é apresentar o tema com repertório? É eu começar com uma citação, com fator histórico ou com filme, depois fazer uma apresentação do tema e depois colocar a tese. Eu vou usar citação. Tem uma citação que eu quero até que vocês guardem do Steve Jobs. O Steve Jobs fala assim, ó, a tecnologia move o mundo, tá? Então, lá na página, deixa eu ver aqui qual é a página. Da introdução. Se vocês forem para a página, pronto, vocês podem até acompanhar pelo modelo. Eu quero que vocês abram aí o livro na página 14, tá? Lá na página 14, a primeira estrutura que tem introdução pelo quê? Por citação de autoridade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, como eu falei, a sua prioridade tem que ser aprender essas estruturas, porque são essas estruturas que vão te salvar no dia do Enem. Aí o modelo começa assim, ó, introdução, de acordo com, aí se não me falha a memória, eu tenho que colocar o nome do autor, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, de acordo com o empresário Steve Jobs, inicial maiúsculo, ó, de acordo com o empresário Steve Jobs, vírgula, aí eu coloco a citação. A conversa, a tecnologia move o mundo. O que é essa primeira frase? Essa primeira frase é o que a gente chama de citação.
Recomendação. Para o Enem, eu super recomendo que você tenha uma pequena lista de citações por eixo temático. O que seria eixo temático? Saúde, educação, tecnologia, segurança. Professor, por que você não entrega a gente uma lista de citação? Porque é muito mais proveitoso você montar as próprias citações do que eu te entregar. O que vai acontecer se eu te entregar? Você vai pegar o TD, vai chegar em casa e vai guardar. Agora, se você mesmo pesquisar, você vai selecionar as melhores citações e vai ter uma maior facilidade para poder lembrar. Então, nunca pegue uma lista pronta de repertórios. Opa, valeu, muito obrigado. A tecnologia move o mundo, né? Então, nunca pegue uma lista de repertório prontos. Tentem montar os próprios repertórios. De acordo com o Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. E aí tem um conectivo. Eu não lembro, eu não quero que vocês me falem. Eu não lembro qual é o conectivo, mas eu sei que tem que ter um conectivo. E geralmente, conectivo para depois de citação é à vista dessa ideia. Não precisa ser o mesmo, mas você sabe que é necessário que tenha um conectivo. Aí o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apresentar o tema. Apresentar o tema não é simplesmente copiar e colar o tema. Você tem que relacionar o que é que o tema tem a ver com a citação. Ora, eu estou falando assim, a tecnologia move o mundo. Aí vem a pergunta, de acordo com o tema, todo mundo acompanha as mudanças? Não, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então, vou fazer isso, ó. À vista dessa ideia, sabe-se que, infelizmente, nem todas as pessoas acompanham as mudanças tecnológicas. Aí eu venho lá, vírgula, pois não tem acesso à internet. Isso aqui eu chamo de apresentação do tema. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma citação, depois eu fiz a apresentação temática. O nome disso é alusão, tá? Minha recomendação. Eu super recomendo que vocês possam estar fazendo sempre a atividade de alusão. O que é atividade de alusão? Pega uma citação, pega uns temas e fica tentando relacionar o que é que o tema tem a ver com a citação. Pessoal, nem todo exercício, ele necessariamente é um exercício escrito. Você pode muito bem até pegar um bloquinho de nota do celular e ficar fazendo os parágrafos. Eu acho até mais fácil para decorar. Então, para você decorar, nossa, eu não tenho tempo para me sentar para ficar fazendo redação. Ora, no intervalo da escola, você pode pegar o celular, mas não pode, né? Mas você mexe escondido, com você aí. Então, quando você estiver mexendo no celular escondido na escola, você pode estar treinando, né? Você pode estar pegando o celular, abrir bloquinho de nota, pega o seu modelo e fica exercitando. É uma maneira muito fácil para eu poder aprender de forma rápida. Eu coloquei a citação, eu fiz a apresentação do tema. Qual o próximo passo? Colocar a tese. O que é colocar a tese? É pensar nos dois argumentos que podem ser usados para esse tema. Eu sei que tem que ter um conectivo. Eu vou usar o conectivo nesse contexto. Nesse contexto, talvez nem esteja igual o que está aí, mas eu sei que está parecido. Nesse contexto, citam-se como fatores influentes. Aí o que é que eu faço? Eu vou citar argumento 1 e argumento 2. Se nós estudamos falha estatal, eu coloco assim, a falha estatal na democratização desse recurso. A falha estatal na democratização desse recurso
Argumento 2. Qual foi o segundo argumento que nós estudamos? Desigualdade social. E a desigualdade social. Ou seja, no meu argumento 1, eu vou falar do Estado e no meu argumento 2, eu vou falar de desigualdade social. O que foi que eu fiz? Eu dei um Ctrl+C e um Ctrl+V na estrutura. Eu peguei a estrutura de citação de autoridade e eu coloquei aqui. Então, nós precisamos o mais rápido possível aprender a estrutura. O que é que eu posso fazer? Professor, me dê uma atividade para que eu aprenda essa estrutura o mais rápido possível em 2 semanas. É muito simples. Amanhã é quinta. Amanhã você passa o dia treinando só a introdução. Sexta-feira você passa o dia só treinando argumento 1. Quarta-feira só argumento... Eu pulei de sexta para quarta, né? Que estranho. Sábado você passa o dia só treinando argumento 2. Domingo você passa o dia... Não, você descansa, você vai para a igreja. Segunda-feira você treina conclusão. Terça-feira você tenta fazer completo. Você pode estar pegando os dias da semana para treinar só um parágrafo. Eu garanto, rapidinho você aprende. Foi o que eu fiz. Eu peguei a estrutura e eu apresentei o tema. Próximo passo. Pulem da página 14 e vão lá para a página 28. O que é que eu vou fazer agora? Argumento estatal. Vamos lá. Vamos a uma técnica de aprendizado, beleza? Eu não quero decorar um texto todo, ou então quero uma técnica que facilite que eu decore um texto todo. O que é que eu posso fazer? Existe um método de estudo, na verdade até um método científico chamado reducionismo. O que é o reducionismo? É quando você tenta explicar algo bem complexo pelas partes mais básicas. Por exemplo, eu posso tentar explicar o que é depressão na perspectiva biológica. É como se eu explicasse que todo processo de doença mental é fruto de um processo orgânico e químico. É meio que reducionista. Eu estou tentando explicar algo muito complexo em uma perspectiva mais simples. Nos estudos, existe uma maneira muito fácil de você tentar aprender uma coisa sem parecer tão complexa. Você tenta reduzir aquilo que é muito complexo a frases mais simples. Por exemplo, quantas informações tem que ter o argumento? Quem é que lembra? Ele tem que ter a afirmação, o repertório, a explicação, a comprovação e o período conclusivo. Se você ainda não aprendeu isso aqui, está na hora de revisar alguma coisa. Nossa, eu não lembro que tem que ter afirmação, repertório, explicação, comprovação, período conclusivo. Tem que ter. Os 2 argumentos têm a mesma estrutura. Aí o que você pode fazer? Você pode começar a associar cada frase a uma palavra ou 2 palavras. Por exemplo, afirmação, Estado. Repertório, John Rawls. Explicação é explicar a falha do Estado. Comprovação é consequência. Período conclusivo é o fechamento. Você tenta criar alguma estratégia para sempre lembrar daquilo da forma mais reduzida possível. Porque se tu for tentar aprender palavra por palavra, tu não vai aprender. Vai ficar travando direto. Então, qual é a maneira mais simples? Opa, eu sei que eu vou ocupar o Estado. A minha afirmação, eu vou estar usando o conectivo. Aqui eu quero usar o conectivo com efeito. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Com efeito. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que apresentar o quê? A falha estatal. Você vai pegar a falha estatal e vai unir com o tema. Não é obrigado ser do jeito que está aí. É com as suas palavras. Então, com efeito, pontua-se como o governo falha na democratização. Professor, mas eu posso estar repetindo assim as palavras-chave do tema? Entre parágrafo diferente você pode. Eu já citei democratização aqui, não tem nenhum problema colocar aqui. Como o governo falha na democratização do acesso à internet. Pronto. Fez isso aqui, ó, você terminou a primeira parte do parágrafo, que eu chamo de tópico frasal. Perfeito. Tenho que explicar? Não tem.
Ah, mas falaram na escola que o tópico frasal tem que ser explicado. Não tem. E aí, bote uma trava no seu cérebro, porque eu sei que você é uma pessoa agitada, imperativa, e vai querer bem aqui explicar tudo. Não, não, não. Morreu aqui. Tópico frasal é apenas para colocar a ideia que vai ser discutida. Não tem a menor necessidade de explicar. Colocou aqui, acabou. É só isso. Próximo passo. No próximo passo, eu preciso de um repertório. O que é um repertório? É uma informação, é uma citação que eu vou usar para o meu argumento. Aí vamos lá. Nossa, professor, o tema tinha a ver com internet. Eu não sabia um repertório para internet. E quem foi que disse que você precisa saber de repertório para internet? O repertório nos argumentos, eles nunca devem ser para o tema. O repertório no argumento tem que ser para o argumento e nunca para o tema. O meu argumento é o quê? É culpar o Estado. Então, a citação que eu vou colocar é uma citação que fale do Estado. A citação que tem no livro é a citação que eu vou usar no Enem, que é John Rawls. Para vocês entenderem até como não é tão complexo, eu nem vou colocar do jeito que está aí. Eu vou colocar de uma maneira mais simples. John Rawls tem um livro chamado A Teoria da Justiça. E ele diz que cabe ao Estado desenvolver políticas legitimadas para resolver os problemas sociais. Nossa, mas é muita coisa. E quem disse que você tem que decorar isso aí? Você pode colocar da maneira mais simples. Você pode colocar assim, ó. Conforme, isso aqui não é conectivo, mas vou deixar em preto. Conforme o político, aí coloca o nome do cara, ó. John Rawls, vírgula, abre aspas. Eu não vou nem colocar o nome do livro. É papel, para não repetir governo, eu coloco Estado. É papel do Estado desenvolver políticas legitimadas. Isso aí tá aí, ó, políticas legitimadas para resolver os problemas sociais. Pronto, só isso. Para resolver os problemas sociais. O nome disso aqui é repertório. Ah, falaram na escola que eu não posso estar colocando o repertório que todo mundo usa. Ó, assim, com todo respeito a seu professor, a sua professora, a sua escola. Mas assim, eu quero que vocês escutem na redação só a mim, tá? Eu quero que nessa reta final, vocês só coloquem em prática o que a gente conversar aqui. Porque tudo que eu passar para vocês, eu já validei. Inclusive, eu faço redação toda semana. Eu mando na plataforma com a conta que eu tenho de aluno que meus corretores não sabem. Então, tudo que eu passo para vocês, o pessoal do curso avançado já sabe. Eu já tive um monte de aluno que já fez isso. Eu faço isso e eu sei que não está errado. Então, assim, você tem duas opções. Ou você vai confiar no curso que você pagou caro, ou você vai ficar cheio de inseguranças e ouvindo um monte de coisa diferente. Porque na escola fala uma coisa, aí você vai lá no TikTok, escuta outra coisa, aí você vai lá no YouTube, tem outra coisa, aí tá lá na sua escola, fala outra coisa. Se você tá aqui, você vai confiar em mim. Que eu tenho total convicção que eu não estou errado. Eu tenho total convicção. Se eu não tivesse convicção, eu não estaria trabalhando isso com vocês. Então, primeiro ponto, você vai pegar uma citação, você vai aprender uma citação que se relacione com o Estado. Tanto faz como tanto fez essa citação ser coringa ou não, porque o que importa no argumento nunca é a citação. O que importa no argumento é a explicação. Oi. Não, é minúsculo aqui, tá? Minúsculo, beleza? Aí vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu fiz tópico frasal, fiz repertório, agora vem o quê? Explicação. Aí tem que ter um conectivo. Provavelmente eu vou estar usando conectivo no entanto. No entanto, aí eu faço uma coisa chamada ligação. O que é ligação? Eu estabeleço a ligação da citação com o que eu vou falar. No entanto, o conceito do autor não é aplicado no Brasil, não é aplicado no país, vírgula, aí conectivo, pois, vamos lá,
Guarde o que eu vou falar agora. Como é que eu faço explicação de argumento? Qual é a pergunta que eu tenho que estabelecer? Você vai se perguntar assim, ó. Vamos lá, você vai explicar. Primeira coisa que você vai fazer, você volta para o tópico frasal. O que meu tópico frasal diz? Pontua-se como o governo falha na democratização do acesso à internet. Então a pergunta é, qual é a falha do governo? Essa é a pergunta. Qual é a falha do governo? Aí eu coloco para vocês, qual a falha do governo? Se eu entender que a internet hoje, querendo ou não, acaba se tornando um recurso essencial para a comunicação, até porque se você não está conectado, você está desinformado, né? Você nem consegue se comunicar com as pessoas, ora, internet é como se fosse até um direito universal. Então o governo falha porque ele não consegue investir em recursos que possibilitem acesso à internet para todos. E geralmente quem é que não tem acesso à internet? As pessoas mais pobres. Vocês lembram da pandemia? Pronto. Olha aí, ó. Muita gente vivenciou isso. Teve gente na pandemia que tinha acesso à internet? Não, justamente. O que foi que alguns governos fizeram? Eles começaram a distribuir tablets com chip para alunos mais pobres para poder acessar a internet. Então existem muitas pessoas que não têm acesso à internet. E o governo falha porque ele não consegue desenvolver, guarda essa palavra, políticas públicas para possibilitar o acesso à internet. Aí o que eu faço aqui? Depois do pois eu coloco assim, ó. Não é pois, não há, aí guarda essa palavrinha, ó. Políticas, ó, não há políticas públicas suficientes ou então efetivas, nunca deixe de forma geral. Nunca diga assim, ó, o governo nunca investe. Não tem nenhuma política pública. Diga que não tem política pública suficiente ou que não tem política pública efetiva. Não há políticas públicas suficientes que possibilitem as pessoas o acesso a esse recurso. Aí o que você faz? Você vai colocar principalmente quem são, ó, vírgula, principalmente aquelas que vivem em regiões periféricas e zona rural. Ó que legal, ó. Em regiões periféricas e em zona rural. Pessoal, a explicação é só isso aqui. Eu tenho total certeza que todo mundo sabia dessa explicação. Oi. Não é aplicado. O conceito do autor não é aplicado no país, vírgula, tá? Então aí, ó, explicação. Não há políticas públicas suficientes que possibilitem às pessoas o acesso a esse recurso, principalmente aquelas que vivem em regiões periféricas e zona rural. Isso aqui é a explicação da falha estatal. Mas o argumento termina aqui? Não termina. O que está faltando? Comprovação. E aí nós temos dois caminhos. Nós podemos pegar a comprovação usando um dado do texto motivador para comprovar o argumento. E se não me falha a memória, tinha um dado ressaltando que cerca de 6 milhões de pessoas não têm acesso à internet. Ou nós podemos colocar uma consequência. Tá? Se as pessoas não têm acesso à internet, elas estão sem o acesso adequado à comunicação. Elas não conseguem acessar jornal. Elas não conseguem se manter comunicadas com o próximo. Acesso à internet e acesso à comunicação. Entretanto, eu vou pegar a consequência para o segundo argumento. Aqui, eu vou te ensinar uma técnica bem legal. Que técnica é essa? Você vai usar o texto motivador. Ah, mas eu posso usar o texto motivador? Pode. Mas, como é que nós usamos texto motivador? Exatamente desse jeito.
O texto motivador ele vai ser usado para comprovar o teu argumento. Ele vai ser o quarto item do teu argumento. Porque lá no texto motivador tinha um dado estatístico. Aí o que é que você faz? Você coloca o conectivo, ó. A título de comprovação. Ó que legal. A título de comprovação, aí o que é que o dado fala? No Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas não têm acesso a esse recurso. Você coloca a título de comprovação no país, vírgula, cerca de 6 milhões de lares estão desconectados. Cara, aqui é o que eu chamo de argumento perfeito. O que é um argumento... Ó, eu estou te ensinando a argumentar, tá? O que é um argumento perfeito? Nossa, eu sempre falhei porque não sei argumentar. Argumento perfeito é explicação mais comprovação. Você primeiro explica, depois você comprova. E existem duas maneiras de comprovar. A primeira maneira é colocando um dado, que está no texto motivador, você nunca vai decorar dado. E a segunda maneira é colocando uma consequência. Tá? É lógica. Se tem uma causa, tem uma consequência. Se você fizer isso bem, perfeito. Você já melhorou na argumentação. O parágrafo termina aqui? Não. O que é que está faltando? Fechamento. Fechamento pode ser qualquer frase besta. Com isso, tem-se um grave problema. Aí coloca o conectivo, ó. Com isso, vírgula, consolida-se um grave problema. Perfeito. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada de diferente do que nós já estamos acostumados. Eu peguei o nosso argumento estatal que nós exercitamos, eu coloquei na prática. E aí, é exatamente, eu afirmo categoricamente, tudo que eu estou passando para vocês é o que eu vou fazer no Enem. No Enem, lá no dia, esqueci até o dia do Enem, mas eu sei o que eu vou fazer. Acho que é dia 6, sei lá, mas no dia 9. Esqueci quando é o Enem, enfim. Mas no Enem, quando eu estiver lá, eu afirmo com convicção. Meu primeiro argumento vai ser exatamente igual esse aqui. O que é que vai mudar? A explicação e a comprovação. O repertório é o mesmo, o conectivo é o mesmo, a estrutura é a mesma, não vai ter nada de diferente. O que é que separa vocês do curso avançado? É que o curso avançado, o pessoal faz redação toda semana. Como ele já tem a estrutura aprendida, eles só estão aqui para praticamente fazer o quê? Colocar em prática, fazer toda semana. Nós ainda estamos naquele processo de que você tem que aprender a explicar, você tem que aprender onde é que estão os conectivos, você tem que aprender a colocar a comprovação. A gente está numa fase de construção, o que não significa que não seja o suficiente. Porque se você conseguir pegar isso aqui, eu garanto para você, já é mais do que o suficiente para tirar 900 mais. Ano passado, eu tinha assim, eu acho que uns 15 alunos que só com o curso básico conseguiu 900 mais. Porque ele conseguiu pegar a estrutura e ele conseguiu alcançar a nota, porque tem que ser prioridade. O FIES, o ProUni e o SISU, eles não aceitam você fazer sua inscrição se você zerar sua redação. E até como eu falei, não adianta nada ser o bonzão em matemática e não fazer redação. Porque se você zerar a redação, você nem pode escrever no ProUni, nem no FIES, nem no SISU. Você vai ter que fazer Enem de novo. Então, redação tem que ser a primeira prioridade. Enquanto você não souber fazer redação, não faz o menor sentido estudar outras matérias. Não faz o menor sentido. É prioridade. Depois é matemática, depois é humanas, depois é linguagem, depois é natureza, beleza? Tem que ser nessa ordem. Meu segundo argumento é o quê, pessoal? Bora para a página da desigualdade. Deixa eu ver aqui qual é a página. Argumento midiático. Página 36. Beleza? Página 36. Lá na folhinha, lá embaixo, ó, página 36, desigualdade social. Aí no modelo não tem conectivo, mas eu quero que vocês coloquem o seguinte conectivo. Coloca assim, ó. Além disso,
Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar o argumento. Como é que eu apresento o argumento? Da mesma forma que eu apresentei aqui. O governo falha na democratização do acesso à internet. Além disso, a desigualdade social dificulta o acesso à internet. Ó. Anote aí. A desigualdade social dificulta o acesso à internet. Dificulta o acesso à internet. Pronto. Para aqui, coloca ponto. Nada de explicar. Mais uma vez, explicação nunca tem que ser no começo do parágrafo, tá? Começo do parágrafo é tópico frasal. Próximo passo, repertório. O que eu vou usar do Enem se eu usar o argumento da desigualdade social? Ariano Suassuna. Eu acho que até comentei sobre isso quando eu expliquei esse argumento, né? O que ele fala? Existem duas realidades brasileiras, a dos privilegiados e a dos despossuídos. Então, eu não sei nem o que você está pensando ainda, essa citação aqui. Ali eu coloquei conforme, aqui eu coloco assim, ó. Segundo, aí coloca a citação. O escritor brasileiro. Professor, me diga uma coisa, eu tenho que colocar a nacionalidade dos autores? Não tem. Entretanto, vou dar uma dica para vocês. Sempre coloque alguma característica do autor. Nunca coloque só assim, ó, segundo Ariano Suassuna, segundo John Rawls. Aqui eu coloquei segundo o político John Rawls, segundo o escritor brasileiro Ariano Suassuna. Ah, o que é que ele fala? Existem diversas maneiras de eu fazer essa frase. Eu posso falar assim, ó. Existem dois Brasis, o dos privilegiados e os despossuídos. Só que eu também posso colocar assim. Existem duas realidades nacionais. Para não ter que repetir aqui, brasileiro, ó, dois pontos, a dos privilegiados e a dos despossuídos. Ponto. Citação feita. Isso aí é pura estrutura. Isso aí, ó, no Enem você faz em 2 minutos. Apresenta o tópico frasal, coloca repertório. Isso aí nunca tem que ser a sua preocupação. A sua preocupação sempre é a explicação. Aí vamos lá. Agora eu tenho que explicar. Coloco um conectivo nesse cenário. Vou voltar à nossa aula. Como é que eu explico desigualdade social? Tem 3 caminhos. Tá no seu caderninho, que eu sei. Número 1. Eu posso explicar quem são os privilegiados e os despossuídos. Número 2. Eu posso fazer uma explicação histórica dos despossuídos. Ou eu posso simplesmente dizer quem são os despossuídos. Aqui eu posso simplesmente falar o quê? Quem são os despossuídos. E aí eu olho para o texto motivador. O texto motivador, ele fala uma coisa bem interessante que eu não sei se você percebeu. Que algumas pessoas dizem não ter acesso à internet porque é cara. Ou seja, por que muita gente tem acesso à internet? Pelo fator financeiro. Então, o que é que eu faço? Nesse cenário, em muitas famílias pobres, vírgula, a conexão digital é impossibilitada por motivos financeiros. Aí eu vou fazer uma pequena explicaçãozinha, ó, vírgula. Eu já usei aqui o conectivo pois. Aqui eu vou colocar um visto que. Visto que, vírgula, levando em conta o alto custo de vida,
vírgula, internet torna-se, aliás, internet não é uma prioridade, como alimentação e moradia. O que eu estou falando? Estou explicando. Acredite você ou não, tem pessoas que não conseguem pagar a internet. Eu já vi em Sobral, que é uma cidade grande, uma família que não podia pagar a internet. Acontece, pessoal. Vamos sair da bolha. Né? A gente vive na realidade, tem pessoa que não consegue ter. Nossa, a internet é tão barata. Para quem? Para você. Para muita gente não é não. Para muita gente é caro. R$80, R$90 por mês faz falta. Né? Pega ali família de mãe solo que tem que cuidar de 2, 3 filhos. Será que a prioridade dela é a internet ou é a alimentação? Então o que é que eu penso? Eu fiz uma explicação do porquê que as pessoas não têm acesso, desigualdade social. Aí vamos para a comprovação. Aqui eu fiz uma comprovação por dado. Aqui eu vou fazer uma comprovação por consequência. Aí o que é que eu faço? Consequentemente, vírgula, essas famílias ficam impedidas de usufruir do direito à comunicação. O que é que eu estou fazendo aqui? Internet é comunicação. Se eu não tenho acesso, eu estou desinformado. Eu não estou me comunicando. Aí faz um período conclusivo. Aqui eu coloquei com isso. Aqui eu posso colocar um logo. Logo, vírgula, consolida-se um grave problema. Logo, é preciso mudar essa realidade. Os 2 argumentos que nós aprendemos, eu fiz aqui. Aí minha dica, guarde essa dica de coração. Eu quero que você lembre dessa dica no próximo simulado, que nós temos mais um. A data eu vou divulgar. Professor, eu aprendi a estrutura. Tá? Eu treinei estrutura, eu já sei como é que funciona, né? A estrutura para mim não é mais problema. O que é que eu tenho que fazer agora? Minha dica, você tem que aprender a argumentar. E aí, como é que eu aprendo a argumentar? Minha dica, se na hora do Enem você não souber como explicar, olhe para os textos motivadores. Você não vai estar copiando, você vai ler o texto motivador e com as suas palavras você vai explicar o que ele falava. Eu vou dar um pequeno exemplo. O tema de redação do Enem 2021 foi sobre falta de acesso a documentos. Ninguém nunca fez na vida um tema de redação sobre falta de acesso a documento. Nossa, o que é que eu vou argumentar? Aí tinha um texto motivador que colocava assim, muitas pessoas não têm documento porque elas vivem em regiões pobres onde não tem acesso a cartório. Pessoal, isso é ou não é uma explicação? É. Quem mora em regiões pobres não consegue ter acesso aos órgãos, às organizações que fazem documento. Então comece a olhar o texto motivador com mais carinho. Mas disseram, esqueça a escola, pelo amor de Deus, esqueça a escola, tá? Confie em mim. Você pode usar o texto motivador desse jeito. Olha para o texto motivador, lê o texto motivador e explica. Eu não estou mandando você copiar e colar. Eu estou mandando você ler e colocar na sua explicação. O que está faltando para a gente fechar aqui? Conclusão. Nossa penúltima aula. Deixa eu ver qual é a página aqui da conclusão. Até voltando, inclusive. 16. Vão aí lá para a página 24.
Ainda bem que tá gravando aqui. Ora, me sobraram 6 linhas para conclusão. Perfeito, é o suficiente. A conclusão tem que ter quantas partes? 3. A proposta de intervenção tem que ter quantos elementos? 5. Uma coisa é a conclusão, outra coisa é a proposta. Qual a página? Qual é que eu falei? 24, desculpa, tá? Página 24. Eu falei 16, né, se não me engano? 24. Aí eu vou começar a minha conclusão, ó. Oi. Não. Você poderia colocar que, consequentemente, as pessoas sem acesso à internet, elas crescem em uma situação de alienação social em relação ao que acontece no mundo. Poderia colocar, tá? A consequência não quer... Inclusive, eu acho que eu até aumentaria essa consequência, é mais ilustrativo. Mas sim, alienação é uma consequência. Eu não tenho acesso à internet, tá? Diga, amigo. Professor, qual é a diferença do tópico frasal e a explicação da aplicação? Porque o tópico frasal, tu só vai apresentar teu argumento. A explicação tu vai desenvolver. Mais uma vez, ó. Tópico frasal, o governo falha. O que é a explicação? Explica qual a falha dele. Entendeu? Tópico frasal, a mídia falha. Qual seria a explicação? A falha da mídia. A explicação é onde tu de fato vai dizer o que não faz. Por isso que eu falo para vocês. Por que você não pode explicar o argumento no tópico frasal? Porque se você explicar o argumento no tópico frasal, quando chegar aqui, o que é que vai acontecer? Você vai travar. Ou então vai escrever a mesma coisa. Por isso que primeiro apresenta o tópico frasal e depois explica. Ou seja, o argumento é uma mini redação. O tópico frasal é a introdução, a explicação é o desenvolvimento e a conclusão é a conclusão. Por isso tem que ser nessa ordem. Bora para a conclusão. Primeira frase, retomada do tema conectivo, portanto. Aí coloquei assim, ó, portanto, vírgula. Eu nem sei como é a frase, mas vou colocar do meu jeito. Infere-se que é preciso democratizar a internet. Então, essa primeira frase eu vou chamar de retomada do tema. É preciso democratizar a internet. Agora vamos começar a proposta. Eu vou necessitar de um conectivo. Eu não sei qual que tem aí, mas eu acredito que seja o para isso. Se não for, eu sei que é conectivo. Para isso. Aí vamos lá. Como é que eu monto proposta? Você vai olhar para os seus argumentos. Quantos agentes sociais eu citei? Apenas um. Agente social não é argumento. Agente social é Estado, escola, mídia. Eu citei quantos? Apenas um. Então, quem é que vai agir? O Estado. Para isso, aí você coloca assim, ó. O Estado. Aí, o que é que você vai fazer no dia do Enem? Presta atenção. Você vai colocar um hífen, vai dar uma característica do Estado. O Estado no papel de cuidar da sociedade. Qual é o nome dessa característica? Qual é? Detalhamento. Fecha hífen. Toda informação que eu colocar entre hífens, eu vou chamar de detalhamento. O Estado, aí eu vou dar intervenção. O Estado deve investir. Agora, olha essa dica aqui, ó. Renan, eu não sei colocar ação interventiva. Tudo na sua redação tem que estar conectado. Como é que eu coloco ação interventiva? Eu tenho que olhar para onde? Eu tenho que olhar para a explicação do meu argumento. Pessoal, o que está faltando? Está faltando? Cadê a explicação? Políticas públicas de acesso à internet. O que você faz? O Estado deve investir em políticas de acesso à internet.
Agora, olha que legal. Onde é que não está tendo política de acesso à internet? Nas regiões periféricas e rurais. Aí você vai e complementa. Investir em política de acesso à internet nas regiões periféricas e rurais. Olha como é simples. Olha como tem nada de complicado. Tudo é conexão. O que eu tenho que fazer agora? Botar o quê? O meio. Como é que o Estado faz isso? Para pensar comigo, ó. Nas regiões não tem internet. Aí o que eu coloco? Por meio do direcionamento de recurso para as prefeituras. Tá aí, ó, perfeito, ó, por meio, aí coloquei assim, ó, do direcionamento de recursos para as prefeituras. Depois do meio eu coloco o que, pessoal? Finalidade. Aí tem um conectivo a fim de... Para que ele vai fazer isso? Aí para não ficar repetindo, a fim de democratizar a internet. Você volta aqui, ó, a fim de possibilitar conexão para todos. Aí você não repete, ó, a fim de possibilitar conexão para todos. Eu não sei se eu daria 1000 nessa minha redação, até por fato dela ser feita na aula. Mas eu tenho total convicção que essa redação não tira menos de 900. Eu tenho total convicção para vocês. Se eu botar essa redação aqui na plataforma, ela é no mínimo 920. E notem que ela é um básico bem feito. Ela não tem nada de extraordinária. Ela não tem nada... Nossa, olha, ele colocou umas citações que ninguém usa. Tudo que está aqui, eu garanto para vocês. Vocês já sabiam. Eu sei que você já sabia que tem gente que não tem acesso à internet. Eu sei que você já sabia que sem acesso à internet as pessoas não conseguem se comunicar. Eu sei que você sabia disso. Terminei a redação. Tá faltando o quê? O fechamento. Dica importante. O fechamento, ele tem que ser a retomada do repertório. Porque tudo na sua redação tem que estar conectado. Ao que é que você coloca? Conectivo. Com essa ação... Agora, olha que legal, ó. Tudo na sua redação está conectado. O que foi que o Steve Jobs falou? Com essa ação, o mundo terá uma mudança para todos. Ou uma mudança democrática. Com essa ação, o mundo terá uma mudança positiva, vírgula, como afirmou Jobs. Jobs, né? Cara, perder ponto aqui, né? Não, é o Steve, tá? É o Steve. Tá aí, redação. Mais uma vez, tá? Ó, só para poder finalizar esse primeiro momento. Se eu fosse um professor ruim, não no sentido de ser ruim e maldoso, mas professor ruim, que não tem didática, o que é que eu ia falar para vocês? Aprenda um monte de citação, né? Pesquisa um monte de livro, leia jornal todo dia. Eu ia mandar você pegar um monte de informação e se encher de informação. Não ia ter nenhuma didática. Você ia estar naquele efeito de acúmulo de informação. Mas não é isso que funciona. O que funciona é fazer o básico bem feito. Tem um filme, que não é do tempo de vocês, chamado Karate Kid, em que o Daniel San, ele vai aprender karatê, né? E eu esqueci o nome do professor dele, Mestre Yong, sei lá. E ele vai ensinar karatê pra ele fala assim, você tem que fazer o básico direto, ficar direto assim, ficar bom, pra lá e pra cá, aí fazer assim, entendeu?
qual era o ensinamento? Para você aprender coisas avançadas, você não tem que tentar abraçar o mundo com as pernas. Você tem que aprender as coisas mais básicas o possível e ficar muito bom em uma coisa básica. Eu garanto para você, esse básico aqui, ele dá de 10 a 0 em um monte de modelo de internet que você baixa e não entende nada com nada. Eu tenho certeza que você já viu o modelo de internet, que é os textos todos preenchidos, que quando você vai escrever dá 80 linhas, tá? Que tem um monte de palavras difíceis que não entende nada com nada. Aqui é um básico bem feito, que eu sei que funciona e que eu garanto para você. Se eu não usar isso aqui no Enem, pode me chamar de hipócrita. Porque uma semana depois do Enem eu vou postar a minha redação. E vocês vão ver que a minha redação vai ser exatamente a mesma coisa que nós estudamos toda semana. Alguma dúvida? Oi. Isso. Por que é opcional? Por que eu não coloquei? Porque eu não coloquei argumento midiático, tá? Nesse caso, uma dica para vocês. Se os dois argumentos forem Estado e desigualdade social, só o Estado está de bom tamanho. Eu acho que na próxima semana eu vou trabalhar com vocês o argumento midiático. Aí eu já faço comentário a respeito, beleza? Oi. Então, se falar da mídia, não tendo um argumento midiático, fica errado? Não fica errado. Você pode colocar, tipo assim, ó. Além disso, cabe à mídia dar visibilidade à desigualdade social no acesso à internet, desde que tu conecte com o argumento. Mas a minha recomendação é, prioritariamente use mídia, se um dos argumentos for mídia. Se for Estado de desigualdade, só o Estado está de bom tamanho. Por curiosidade, alguém copiou? Deu as 30 linhas de boa? Alguém passou das 30 aí? Perfeito, então. Tá, a letra de vocês está com ótimo tamanho, beleza? Vamos para o intervalo, começaremos às 20h20 sem falta, tá? Bora lá.